Olá pessoal, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 2 da tarde. Hoje vai ser um dia muito especial. A gente vai falar com um psicólogo super conhecido, Lucas Zacarias. Hoje o tema vai ser muito interessante: como saber se eu preciso fazer terapia? É uma questão que muita gente se pergunta e eu acho que vai ser uma live muito esclarecedora. E ele é psicólogo, ele tem a técnica cognitivo-comportamental e é sócio da clínica Reabilitar. Vai ser muito legal, eu convido todos vocês a assistir. Eu só tô esperando aqui ele entrar. E aí, aqui ele entrou, eu já vou fazer o convite, tá certo? Vamos ver se o Instagram aqui vai ajudar a gente. Olá, Lucas. Tudo bem? Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Tudo jóia por aí? Opa, muito obrigado pelo aceite do convite. É uma honra para mim aqui receber você e a gente falar de um tema tão interessante como esse. Eu vou até Eu que fixar agradeço o aqui. convite. Ó, eu vou até fixar aqui o tema para todo mundo saber. Eu vou resumir o tema. Beleza. Eu resumi aqui o tema, fixado. Eu preciso fazer terapia e é uma coisa muito interessante, né? E, e também eu tenho muita admiração pela técnica que você tem, que é a cognitiva comportamental. E basicamente assim, como que uma pessoa, só para a gente iniciar, né, de modo geral, como que uma pessoa sabe se ela precisa de ajuda de um terapeuta ou não? Então, vamos lá. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. Fico muito feliz aí pelo convite para a gente falar desse tema. Eu acho que quanto mais a gente puder falar sobre isso, ajudar pessoas, né, buscarem terapia, buscarem alguma ajuda, é sempre bom. Então, te agradecer aí pelo convite. Eu acho que a primeira coisa, antes da gente falar como saber se eu preciso fazer terapia ou não, é a gente definir terapia. Eu nem gosto Uhum. de usar o termo terapia, eu prefiro usar o termo psicoterapia. Por quê? Porque terapia Uhum. é um termo mais genérico. Terapia significa qualquer prática que visa cura, ou melhor. Então, existe a terapia com florais, a terapia com remédios, a terapia com acupuntura. Então, a terapia é um termo genérico. Essa que a gente está falando aqui agora é a psicoterapia. A terapia psicológica, feita por psicólogos, que envolve questões psicológicas, que envolve a conversa, o diálogo. Então, a gente está falando de um tipo de terapia específico, né? Não sei se ficou claro, que terapia é mais abrangente, né? Eu vou A até, acupuntura é um tipo de terapia, né? Por eu vou exemplo. até arrumar aqui o tema fixado. Não tem problema, mas eu só estou falando que é terapia, para quem não sabe o que a gente está falando, terapia é bem genérico. O uso de É, florais é uma terapia. Então, a lógico. psicoterapia, que a gente vai falar aqui agora. E dentro da psicoterapia tem vários tipos. E aí você Hum, citou aqui a minha linha principal de atuação, que é a terapia cognitiva comportamental, que mais para frente a uhum. gente fala exatamente, né, o que se trata. Mas tem psicanálise, tem psicologia, uma terapia humanista, gestalt, tem vários tipos de terapia, né? E Uhum. então, aqui eu trabalho mais assim, a terapia cognitivo comportamental. E aí, nessa pergunta, como saber se eu preciso de terapia? A terapia é bom de a gente desmistificar, porque terapia não é aquela coisa. Eu acho que, felizmente, não tem tanta gente que pensa assim hoje em dia, mas que aquele negócio que terapia é coisa de doido, né? Tinha gente que Uhum. pensava isso, ainda tem. Mas hoje em dia isso já está pelo menos já está caindo, né? Não é tanta gente que pensa assim mais. Então, a terapia, você pode fazer terapia, qualquer situação que você precise de mudar, que o seu comportamento atual está disfuncional, que você precisa mudar a forma como você age, mudar a forma como você se relaciona, mudar a forma como você pensa em relação a diversos assuntos, cabe o psicólogo, cabe a psicoterapia. Tanto que hoje em dia a gente tem psicólogos em empresas, a gente tem psicólogo em hospital, a gente tem psicólogo do esporte, trabalhando com atletas. Então,
onde tem ser humano e ser humano se comportando, pensando, agindo, dá para usar a psicologia, né? Então, a gente não ficar preso a questões como ansiedade, depressão, que são as que aparecem mais no consultório, mas qualquer circunstância, desempenho no trabalho, relacionamento, falta de foco, concentração, desempenho no estudo, por exemplo, na faculdade, a performance esportiva, que eu falei aqui também, né, existem psicólogos do esporte. Então, em qualquer circunstância que o seu comportamento, e comportamento a gente não está falando só de ação, a gente está falando pensar também é um comportamento. Então, em qualquer circunstância que seu comportamento esteja disfuncional, não esteja te trazendo prejuízos em diversas áreas da vida, cabe o psicólogo, cabe a psicoterapia, para você ver como é que é bem abrangente, né? Olha, eu queria aqui só fazer uma pausa, agradecer a participação da Jéssica, nutricionista, que está aqui assistindo a gente. E, e, é, e é exatamente isso, eu gostei muito que é muito amplo, né? Desde o indivíduo das mais idades que tem, da infância até a parte até um idoso e até mesmo num atleta, num esporte, a questão psicológica afeta total, né, no desempenho, não é só a parte física que conta, nem a técnica do esporte. Se o mental não estiver alinhado, não vai para frente, né? Sim, o mental, a gente tende eu não sei porquê, mas a gente não dá muito valor para essa parte mental, pelo menos não dava, porque eu vejo que isso está mudando, de dar tanto valor para a parte mental quanto para a parte física. Então, se a gente treina a parte física, né, eu costumo falar que a habilidade mental é uma habilidade, como outra qualquer. Então, se eu quero ser bom em xadrez, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar xadrez todos os dias. Se eu quero ser bom em futebol, eu tenho que jogar futebol, treinar todos os dias. Por que com as habilidades mentais seria diferente? Né? Não são diferentes. As habilidades mentais, elas são habilidades, elas precisam de treino. Elas têm que treinar, pegar, que seja meditação ou qualquer outro exercício. Tem algumas atividades que a gente passa para o paciente escritas, ou que seja só na base do diálogo. Mas se você quer desenvolver o preparo mental, a capacidade de, por exemplo, de passar por uma situação difícil, ou então passar por uma situação frustrante, não se deixar frustrar, passar por uma situação difícil sem se abalar, isso é treino. Eu não sei por que a gente acha que isso cai do céu. A parte física a gente sabe que a gente tem que treinar. Por que a parte mental as pessoas não sabem, né, disso? Então eu acho isso curioso, né? Muitas vezes eu acredito que por não ser uma coisa tangível, né, não é uma coisa que você pode pegar, muitas vezes não dá importância. E agora, pegando o gancho no esporte, né? Eu sou muito fã de MMA. E dá pra ver total o quanto a mente afeta eles. Porque você pega um lutador que nunca perdeu na vida, ele perde uma vez, é quase que certeza que ele vai ficar perdendo se ele não fizer um tratamento psicológico, mesmo com as técnicas dele em alto nível. Sim, e é o que eles chamam de... A gente vê muito, né? O atleta teve um apagão, né? O atleta teve um apagão na luta. Recentemente teve o último UFC aí com o Borrachinha, né? Que é de Belo Horizonte, inclusive. E falar, ele teve um apagão, né? Ele não soube, ele tem a habilidade, a técnica, mas talvez naquele momento ele não soube, ele não conseguiu ter, às vezes, um raciocínio rápido de qual seria a melhor decisão naquela situação. Não estou falando que no caso dele foi isso, mas eu dei um exemplo porque eu vi a reportagem com esse termo, né, o apagão. O apagão é isso, não é apagão físico, o corpo dele continua lá, né, forte e tal. Sim. Quando dizem apagão, é um apagão mental. Né? E isso é treino, isso é prática. Total. Inclusive, eu não sei se você acompanha o MMA, você citou essa luta recente do Borrachinha e do Adesanya, os dois eram invictos, é uma luta assim que talvez a mais esperada do ano. Então, assim, os dois com uma técnica em alto nível, a questão psicológica que ia definir a luta. Quem fosse mais forte psicologicamente, Sim. Você não concorda?
Sim, com certeza. Eu acompanho um pouco de MMA e acompanhei essa última luta. E você vê isso em várias circunstâncias. Falam-se muito naquela Copa do Mundo, por exemplo, aqui do Brasil, né, o quanto que os atletas brasileiros estavam mal preparados psicologicamente. Inclusive, a Aham. gente já viu treinadores da seleção brasileira, eu não me recordo quem foi exatamente, que falou assim: não preciso de psicólogo na minha equipe, não. Motivar os atletas é o mesmo motivo. Ele falou isso, eu não lembro quem que era na época, se era o Filipão, Mano, Menezes, eu não lembro. Mas falaram algo do tipo. E pra você ver como é que não sabem exatamente qual que é o papel, né? Achou que seria só motivar, né, o papel do psicólogo. E a gente viu como que os atletas estavam, alguns atletas estavam mal preparados psicologicamente naquela Copa do Mundo no Brasil, por exemplo. O tamanho da pressão, né? E alguns não aguentaram. Então, o trabalho psicológico também no esporte e o do consultório também, o treino, né? Um treinamento mental mesmo. É claro que não são todas as técnicas de psicologia que usam esse termo, algumas, como psicanálise, por exemplo, que é a mais conhecida, das mais conhecidas, eles não têm esse termo de treinamento mental, né? É uma análise, um diálogo. Mas dentro da cognitiva a gente pode fazer isso, a gente tem mesmo treino de habilidades, a gente usa esse termo Aham. dentro da cognitiva. Então é importante a gente estar falando disso aqui, porque tem muita gente que não sabe nem para que serve o psicólogo e não sabe todas as possibilidades, né, que uma terapia pode proporcionar. Fica limitado aí talvez a um caso de depressão ou alguma coisa dessas de transtornos mentais mais graves, né? E não é assim. A Jéssica até ela comentou aí embaixo, né? Para É, emagrecer, o trabalho do psicólogo para quem quer não só perder peso, mas saúde é muito importante, porque não adianta nada a Jéssica, aí, por exemplo, fazer uma dieta maravilhosa pro paciente dela, elaborar lá bonitinho, se ele não tiver com força de vontade para executar, o que vai adiantar? Vai pegar aquela dieta e não vai servir para nada. Então, a força de vontade para executar a dieta, o planejamento mental para conseguir executar, isso é a tarefa do psicólogo. O psicólogo entra junto com o nutricionista na elaboração aí do plano alimentar. Então, muita gente também não sabe disso, né? Então, por isso que é importante a gente estar conversando aqui sobre. perfeito, exatamente. Falando desse tema emagrecimento, tem que ter uma força e um trabalho psicológico muito grande, né, para você, é, porque envolve mudança, né? E Exato. não tem como não, se você não se preparar psicologicamente para tal mudança, não vai ter uma solução mágica, né? Exato. A gente parece que o ser humano tem aversão à mudança, né? A gente tem uma Uhum. dificuldade de mudar absurda, né? Então, tudo que envolve mudança aí é uma outra questão. Como saber se eu preciso de terapia? É, tudo que envolve mudança, se você é uma pessoa que tem resistência a mudar, você está vendo que tem aquela frase que eles falam que é do Einstein, mas na verdade não é do Einstein, que é o conceito de insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, né? Então, isso aí é o típico caso de terapia, né? Se a pessoa tá querendo mudar, mas faz sempre a mesma coisa, é rígido, não consegue fazer a mudança que precisa aí para a vida mudar de rumos, isso aí é isso em qualquer aspecto da vida, pode ser caso para psicoterapia também. Ah, sim. É, você sabe uma coisa que me chama muita atenção nessa técnica cognitivo-comportamental? Porque é, eu, eu, eu já tive um amigo que sofreu com um toque e foi recomendado para ele essa técnica específica, porque ela, ela foi muito mais indicada para uma melhora mais rápida. Você concorda com Perfeito. isso? Concordo. A terapia, a gente tem que deixar claro que assim, a terapia cognitiva comportamental ela tem realmente um caráter de ser uma terapia mais breve. O que não significa que ela é superficial e o que não significa que a gente pode ter trabalhos profundos, ir lá na infância, descobrir coisas profundas da pessoa com a terapia cognitiva. Mas ela é uma técnica que se adequa muito aos dias de hoje, porque quando a gente via antigamente, a pessoa fez
na psicanálise, ela ficou 15 anos na terapia, né, 10 anos na terapia, fazendo uma análise. E a gente vê que isso não é muita realidade de hoje em dia. Então, às vezes, a pessoa não quer ficar fazendo um processo terapêutico de 10, 15 anos. Ou, às vezes, ela está com uma demanda mais específica, como você citou, o toque. Ou então, fobia, ela está com medo de uma coisa muito específica. Ela tem um medo de altura e ela e ela está para aceitar uma oferta de emprego que ela vai ter que trabalhar num lugar alto. Ela quer mudar aquilo, né? Ela não quer fazer um processo, às vezes, de 10, 15 anos para mudar aquilo. Então, a terapia cognitiva ela pode também ter essa função de atuar em coisas mais específicas, assim, mais diretas, né? De forma mais pragmática um pouco. Então, mudar um comportamento da pessoa. E aí, claro, eu tenho casos de paciente que, assim, estava com alguma questão dessa muito específica, a gente atuou nisso, fez o paciente melhorar aquela questão e depois a gente falou, agora você quer entrar num processo mais profundo? Quero. Então vamos. Mas primeiro a gente resolveu aquela questão mais direta que estava incomodando ele naquele momento, né? Que é o caso que eu dei da fobia. A proposta de emprego é daqui a pouco tempo, não tem 10 anos para fazer terapia, para perder meu medo de altura, por exemplo. Então, o toque funciona dessa forma também. O toque ele tinha uma questão muito específica que precisava ser tratada. Se ele fosse fazer com algum outro processo, como a humanista, a psicanálise, talvez demorasse mais um pouco. Sim, é exatamente a ideia de primeiro sair da crise o mais rápido possível, depois aprofunda, né? É muito interessante. Exato, e aí tem e aí os terapeutas mais antigos, eu tinha professores meus em faculdade, que tinham um pouco de restrição, porque eles achavam que todo o processo terapêutico tinha que ser esse processo terapêutico super profundo e complexo e até um pouco misterioso, assim, enigmático, né? A pessoa que faz psicanálise, que faz alguma outra dessas linhas, tem um pouco disso, né? Acha que é um super mistério, né? E que ela está contando as coisas para o psicólogo e o psicólogo está lá, né? Desvendando o mistério dela. Mas dentro da terapia cognitiva, tudo é falado para o paciente. Então, é uma das poucas técnicas que na primeira sessão você explica para o paciente que técnica você vai fazer nele, o que é terapia cognitiva, como ela trabalha, e ela tem uma coisa que a gente chama de psicoeducação, que é você ensina e explica para o paciente tudo ou quase tudo daquilo que está sendo feito no consultório. Então, quando você faz uma técnica específica, você explica o objetivo daquela técnica. Quando você pergunta para ele alguma coisa, você explica o porquê que você está... Então tem esse caráter de ser explicativo. Então não tem essa coisa misteriosa da terapia. Tudo é conversado com o paciente, todas as soluções vão ser resolvidas entre psicólogo e paciente em conjunto. Então é realmente diferente. Algumas pessoas mais antigas, psicólogos mais antigos, têm um pouco de resistência, mas hoje em dia a técnica que está mais crescendo aí realmente. Eu acho muito interessante porque é como a gente falou no começo da live, né? Sobre o esporte. E um indivíduo que tem um problema, acho que na cognitiva comportamental, me corrija se eu estiver errado, mas é feito um planejamento bem específico como que vai resolver esse problema, não vai ficar naquela subjetividade, não é verdade? Exato, você faz um planejamento de como isso é feito. É claro que o planejamento pode sofrer alterações aí ao longo do processo, nada é rígido, né? Então, vão acontecendo ao longo da terapia questões na vida da pessoa que às vezes vão fazer com que você tenha que mudar um pouco do plano. Não é 100% rígido, é semi-estruturado, né, digamos assim. Então, você tem um planejamento. Na terapia cognitiva, você tem o costume de passar atividades de casa, né? Então, você passa tarefas para a pessoa fazer e te trazer na próxima sessão. Você passa tarefas durante a sessão. Então, realmente tem esse caráter diferente. Mas, apesar disso, eu tenho a terapia cognitiva como a minha formação, né, depois da psicologia, como a minha pós-graduação principal. Mas você não pode ficar rígido nisso. Eu não sou só terapeuta cognitivo comportamental. Se tem técnicas de outras abordagens que são interessantes, eu uso. Já fiz outros cursos de atendimento infantil, já fiz curso de psicologia do esporte, inclusive. Tem, por exemplo, a abordagem sistêmica, que trabalha muito com família,
né, com toda a questão familiar da pessoa, que todo psicólogo tem que ter um pouco de conhecimento disso. Apesar da sistêmica não ser minha linha, mas ter o conhecimento de como que esse ciclo familiar aí afeta o paciente é fundamental. Então, o bom psicólogo tem que saber um pouquinho de tudo, pode ter a sua linha principal, mas tem que saber um pouco de tudo, para poder saber. Inclusive, tem que saber de alimentação. Eu fico impressionado que os psicólogos não sabem nada sobre como a alimentação influencia a saúde mental, por exemplo. Sono. Você tem que ter um pouquinho de conhecimento em atividade física, em todos os aspectos que podem influenciar a saúde mental da pessoa, mesmo que indiretamente, como a alimentação, atividade física. Então, você tem que, se quiser ser um completo, né, fazer uma terapia e ser um psicólogo completo, você tem que ter um pouquinho de conhecimento de tudo. Um pouco de tudo. É, não, é bem difícil a gente afirmar. É uma coisa multidisciplinar, né? É um engano a gente pensar que é uma tarefa simples, tem que envolver tudo, tem que ajudar o paciente em todas as formas possíveis, né? Sim, você tem que ter uma boa. E não é só os psicólogos, os médicos também mais antigos não têm esse costume, os nutricionistas. E agora a gente vê uma linha nova de pessoas, de profissionais vindo aí que tem um pouco mais de preocupação com o cuidado integral do paciente. Então, médicos indicando para psicólogos, psicólogos indicando para nutricionistas, então para fisioterapeutas eu indico. Então, é muito legal ter esse trabalho multidisciplinar mesmo. E aí, a pessoa que está, às vezes, ela vai no nutricionista e achando que ela não precisa de terapia, ela só precisa de emagrecer numa dieta certa. O nutricionista passa a dieta, ela não cumpre. Aí ela descobre que ela talvez precisa de fazer uma terapia. Então, é muito legal esse trabalho multidisciplinar mesmo, tem que ser feito. Hoje em dia não existe isso de cada um só sabe daquele pouquinho que é da sua área, não. Tem É, que, tem que ser integral, assim. com certeza. E qual que é a idade mínima que uma pessoa pode fazer e máxima para que pode fazer psicoterapia, né? Então, máxima não tem, apesar de, igual Freud, no livro dele de 1800 e tanto, 1900 e pouco, falava que idosos não são muito bons para terapia, mas uma coisa muito antiga, né? Hoje em dia não tem isso, você tem psicólogos, neuropsicólogos fazendo atendimento de idosos de 90 anos, então isso não tem mais. Então, máximo não tem. Qualquer pessoa que esteja aberta a mudanças e a entrar em contato com as suas dificuldades pode fazer. É um pouco mais difícil em idosos? Pode ser, né? Porque talvez os idosos sejam tenham uma mente um pouco mais rígida, assim, de forma geral. Ok. Mas sendo um idoso de cabeça aberta, um idoso que, que esteja aberto a fazer mudanças, a entrar em contato com seus problemas, tranquilo. E idade mínima. Então, a idade mínima é mais complexo. Por quê? Por exemplo, os testes psicológicos, eu não trabalho no momento com testes de fato, mas os testes não são indicados para crianças com menos, se não me engano, de 5 anos. Eu acho que não tem nenhum teste que pega em criança com muito menos que isso. E muito Uhum. menos que isso, você também não consegue perceber se aquilo que a criança está apresentando é uma característica dela ou se já é um problema. Muito novinho, você não consegue. Mas pode acontecer que tem uma criança muito novinha que já está com algum problema, mas vamos colocar assim, criancinha também, 2 anos, 3 anos, eu acho muito novo. Eu acho que talvez uns 5 anos para frente aí é o mínimo. Mesmo assim, ainda é novo, mas aí já dá para fazer um trabalho. Mas eu não tô, isso que eu estou falando não é uma regra, não, tá? Eu estou falando que muito menos que isso eu acho muito novo para a gente diagnosticar alguma coisa. Mas não que não possa ser feito por lei, nem nada disso. Pode fazer até em bebês, não tem nenhuma regra oficial, não. Ah, entendi. E, e, e pela sua experiência, assim, nesse período de isolamento social, as pessoas estão buscando mais ajuda para lidar com essa situação? Sim, então sim, até porque estão aparecendo muitas demandas, né, nesse período, muitas.
Isolamento, e aí não, é o isolamento junto com pessoas que perderam emprego, junto com outras coisas Sim. aí, a demanda está aumentando demais e tem alguns dados aí, pesquisas muito preocupantes de aumento de tudo de ruim em relação a essas questões de saúde física e mental pioraram nessa quarentena. Então, obesidade, sedentarismo, uso de álcool, drogas, cigarro, tentativa de suicídio, depressão, ansiedade, tudo aumentou. A gente teve mais no início da pandemia uma pesquisa em maio, se não me engano, teve uma pesquisa junto da Unicamp, junto com o FMG, que já relatou esses aumentos, e isso porque tinha 2 meses de pandemia, né? Agora com 6, 7 meses, eu não vi nenhuma pesquisa bem recente, mas imagino até que possa ter aumentado. Então, aumentou muito entre jovens, né? O número de jovens que se consideram sozinhos, depressivos, aumentou em 70, não sei quantos por cento. Então, as demandas estão aumentando muito e a procura também. Eu não sei se na mesma proporção, né? Talvez para o tanto de pessoas que estão relatando pioras na pandemia, a procura deveria talvez ser até maior, proporcionalmente. Mas aumentou sim, aumentou. E agora tem a questão do atendimento online, né? Aham. Então, isso está fazendo com que as pessoas procurem mais também. Então, sim, aumentou a procura e muito relacionada à depressão, ansiedade, a maioria que eu recebi durante a pandemia, depressão, ansiedade e síndrome do pânico também. E eu acho que agora, e a síndrome do pânico é interessante porque agora que está liberando é capaz de até aumentar mais, porque as pessoas acostumadas com isolamento, quando começarem a sair de fato nas ruas, né, algumas não vão estar preparadas para voltar ao convívio social e vão acabar apresentando a síndrome do pânico, algum ataque de pânico, por exemplo. Então, essas são as principais demandas aí, sim, então, durante a pandemia aumentaram bastante. Aham. Ó, é, aqui tem uma pergunta, né? Tenho dificuldade de confiar e acreditar nas pessoas. Psicoterapia seria recomendado? Sim, bastante, muito recomendado. E aí, não especificamente, não vou falar de uma específica, pode ser terapia cognitivo-comportamental, mas pode ser outro tipo de terapia também. Mas é sim, a gente tem que ver aí de onde vem essa desconfiança, né? Se foi por algum evento passado que você confiou e aconteceu alguma coisa, né? Pode ser por isso, se tem alguma outra questão envolvida, é muito indicado. Tá aí mais um exemplo, né? Que às vezes as pessoas pensam, psicólogo é problema de saúde mental, doença. Isso aí é um ótimo exemplo, coisas do dia a dia. Tenho dificuldade de confiar nas pessoas. Caso perfeito, excelente para uma terapia. Pode procurar, sim. Ah, perfeito. E aproveitando que você citou, né, que a maioria dos casos que vem aumentando é ansiedade e depressão, né? Para quem não sabe, Sim. qual que é a diferença basicamente entre ansiedade e depressão? A ansiedade é você ter reações fisiológicas muito fortes porque você está antecipando um evento, você está supondo que um evento futuro que está por vir vai ser prejudicial ou vai ser. Agora me perdeu a palavra aqui, mas é isso, como se um evento que está para vir pode ser um evento ruim, uma coisa de risco, que bota você em risco. Ansiedade é isso até a classificação oficial, né? De diagnóstico que a gente usa, o conceito é esse. A ansiedade, é bom a gente falar que a ansiedade por si só, ela não é uma doença, ela é extremamente natural, inclusive. A ansiedade é uma reação natural do nosso corpo. A ansiedade é aquilo que nos faz, por exemplo, antecipar uma ameaça futura e nos prepararmos. Então, a ansiedade, até certo ponto, ela é positiva. Ela é positiva e é necessária. A espécie humana não teria sobrevivido até hoje se ela não tivesse um pouco de ansiedade e um pouco de medo. Porque se não tivesse o medo, a gente ia entrar em qualquer enrascada, a espécie já ia estar extinta, né? Então, a ansiedade por si só ela não é ruim. O que a torna ruim? A torna ruim quando é num grau muito elevado, com uma frequência muito elevada,
que te prejudica em várias áreas da vida e que por motivos que não deveriam preocupar tanto. Então, por coisas que não são tão ameaçadoras assim. É normal você ficar com medo ou ansioso se você estiver na jaula com um leão na sua frente. Mas não é normal você ficar ansioso porque tem que sair de casa, igual tem gente que tem fobia de pisar fora de casa. Então, a ansiedade por questões realmente de sobrevivência ela é super plausível e necessária. Mas a gente extrapolou ela aí, né, para situações que ela não deveria estar tão presente. E a depressão é bem típico mesmo, né, daquilo que a gente sabe sobre depressão. Depressão é o desânimo, é a baixa, é diferente da ansiedade, porque a ansiedade, igual eu falei, é uma preocupação. A depressão, às vezes, é até o contrário. Às vezes, a depressão, a pessoa não está preocupada com nada. Né? É justamente a falta de preocupação com as coisas que talvez faça com que uma pessoa esteja depressiva. Então, a depressão é bem típico mesmo, baixa de energia, melancolia. Né? Então, a diferença entre essas duas entre essas duas, e a gente tem um aumento das duas durante a pandemia. Não só na pandemia, isso está vindo já de alguns anos, mas na pandemia intensificou. Então, basicamente, é isso aí a diferença. Ah, perfeito. Eu gostei bastante do seu conceito de medo e de ansiedade, que até certo ponto ele é saudável, né, para sobreviver, né? Não é possível uma pessoa viver sem medo, senão ela vai se dar mal. Assim como a ansiedade até certo ponto também é importante. O problema é descontrolar isso, né? Sim, o medo, se a gente não tiver medo, a espécie ia estar extinta. Né? Não existe ser humano hoje em dia se a gente tivesse medo, porque ia achar que pode fazer qualquer coisa que é invencível e a espécie já está extinta. E a ansiedade também, por exemplo, a ansiedade saudável, se eu tivesse um nível 0 de ansiedade, eu não ia estar nem um pouco me lixando para a nossa live de hoje, por exemplo. Você vai falar, vou entrar lá, vou falar qualquer coisa, não preciso combinar nada, olhar nada, estudar nada, não preciso. Não, vou lá e se for ruim, foda-se, desculpa a palavra. Imagina. Mas então tem que ter um pouco de ansiedade, né? Eu tenho que estar, eu quero uma live boa, então eu vou me preparar, né? Então, nesse sentido, a ansiedade é positiva. Mas a gente vê, igual eu falei, uma ansiedade descontrolada. Para várias circunstâncias que ela não deveria estar, com um grau que ela não deveria, e numa frequência, né, várias vezes ao dia. Até tem pessoas que têm crises de ansiedade mesmo, de falta de ar, desmaio 5, 6, 10 vezes ao dia. Eu conheço casos que a pessoa tem crise de ansiedade mesmo, de perder ar, desmaio, várias vezes no mesmo dia. Nossa. Então, aí que não... Aí, nesses casos, não é saudável, né, de forma alguma. Ah, com certeza. E até citando isso que você falou, né, da preparação para a live, eu coloquei terapia cognitiva comportamental no Google e acha muita relação com toque mesmo, aquilo que eu tinha abordado no começo. E para quem tem toque, para quem não sabe o que é toque, como que você pode definir o que é o toque, assim? O toque, né, é o transtorno obsessivo compulsivo. Ele é vamos tentar definir de uma forma mais... falar de uma forma mais clara, assim. É como se fosse um padrão repetitivo de transtorno obsessivo compulsivo. É um padrão repetitivo de comportamento, digamos assim. A gente tem aqueles casos clássicos de toque, né, que a gente fala, a pessoa confere se trancou a porta da casa dela 30 vezes. Né? Tem esses casos típicos. Pode servir de exemplo, não necessariamente isso é um toque, mas pode ser. Então, um padrão repetitivo de comportamento que chega a ser prejudicial. Né? Então, esse exemplo aí da chave, de trancar a porta de casa, ver se trancou o carro, né? Tudo bem, se eu olhar algumas vezes aí, não tem problema, mas se eu ficar fazendo isso todos os dias e atrasar para os meus compromissos, porque eu fico 1 hora conferindo se eu tranquei ou não tranquei a porta, aí passa a ser prejudicial. Mas se eu fizer 2, 3 vezes ali, confere mais uma vez e vai embora, tudo bem, não é problema. Mas se isso te prejudica, eu falo para tudo, hoje em dia a gente é muito cobrado
porque existem algumas coisas que são características da pessoa. E antigamente a gente chamava algumas coisas de defeito, de problema, que hoje em dia são só características. Então, como que eu defino se uma coisa é problema ou não? A gente fala que é pela funcionalidade. Se está sendo disfuncional, se está te prejudicando, é defeito, não é característica. Então, eu sou tímido. Depende, você já perdeu ponto na escola porque você não quis apresentar o trabalho? Você já deixou de ser promovido porque você falou que não queria fazer palestra, por exemplo? Aí é prejudicial. Não, eu sou tímido, mas eu vou e apresento lá. Então, beleza. Então, é só uma característica sua, não é um problema. Mas te ofereceram um emprego dos seus sonhos, só que você vai ter que, às vezes, aparecer um pouco em público e você recusar o emprego por causa disso, então está te prejudicando a sua vida. Então, aí não é mais uma característica, aí a gente pode falar que é um problema. Então, o critério é um pouco esse. Se está te prejudicando, se é disfuncional, passa a ser um problema. Então, e aí com o toque funciona da mesma forma. Você tem que ter para ser considerado toque, você tem que ter esse comportamento repetitivo numa frequência de X vezes por semana, que tem que ser pelo menos nos últimos tantos meses. Né? Tem um pouco disso. A depressão, por exemplo. Se você está com a depressão só na última semana, nas últimas 2 semanas, não é suficiente para eu te diagnosticar como transtorno depressivo ainda. Você tem que estar apresentando esses sintomas aí por mais tempo, para a gente poder falar de fato que é um transtorno depressivo. Então, vai mais ou menos por aí, com toque e com qualquer transtorno também. Perfeita explicação, né? Vale para tudo, né? Exatamente isso, como a timidez, se até que ponto te incomoda ou não, né? Perfeito. Exato. Antes de mais nada, eu queria agradecer porque foi uma grande aula aqui pra gente. Eu tive problemas com o Instagram de perder as lives. Eu gostaria só de encerrar aqui para garantir a live salva. E aí a gente pode continuar a parte 2. Você topa? Vamos lá, podemos sim. Tranquilo. Então, eu vou encerrar aqui. Foi uma grande aula e a gente já continua para garantir, para não perder isso aqui, porque eu gravei outro dia, perdeu tudo. Beleza, vamos lá. Salva aí, vamos voltar. Até já já, então.